usisse deste ensinamento. Tudo aquilo que pedides pela prece vos será concedido, que basta pedir para se obter. É injusto acusar a providência de não obter a todo pedido que lhe é feito, porque ele sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Assim procede um pai sábio, que recusa ao seu filho as coisas que lhe seriam prejudiciais. Geralmente o homem vê apenas o presente. Em vista disso, e se o sofrimento é inútil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, tal como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação, que lhe trará a cura. Deus sempre lhe dará a coragem, a paciência, a resignação. Quando se dirige a Ele com confiança, Ele inspirará aos meios de se livrar das dificuldades, por si mesmo, ajudando pelas ideias que fará os bons espíritos lhe sugerir, deixando-lhe assim o mérito da ação. Deus ampará aos seus se ajudam a si mesmo, conforme o ensinamento. Ajudai-vos, o céu vos ajudará, mas não aos que tudo espera de um socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias capacidades. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre do que ter de fazer algum esforço. Você. Gente, boa tarde. Nossa. Esse que é um bom microfone. Lá em casa, lá na nossa casa, não tem essa coisa moderna assim. Eu queria agradecer a Mônica pelo convite, a casa que me recebe, e a todos vocês que agora vão ficar uns 40 minutos com paciência para comigo, né? Eu não sei se a Mônica escutou alguma vez ou não, mas essa oração do Pai Nosso, há muito tempo atrás, a gente já fez uma vez, e eu gosto muito do Pai Nosso, porque é uma oração que nós rezamos desde pequititinhos. Toda a comunidade cristã é ensinada a rezar o Pai Nosso. E a gente faz isso tão automaticamente que muitas vezes na hora de dormir é Pai Nosso que estás no céu, santificado. Já dormiu, né? Mas no nosso inconsciente diz assim, puxa, rezei, né? Mas o Pai Nosso é uma oração que, se a gente prestar atenção, realmente a gente nem precisaria rezar tudo. Se a gente entendesse cada frase que nós estamos colocando ali, se nós entendêssemos o que Jesus quis nos dizer com as palavras do Pai Nosso. Ele deixou o Pai Nosso quase como uma orientação para nós, se nós não tivéssemos mais nada, mas soubéssemos o Pai Nosso e soubéssemos entender o Pai Nosso e viver o Pai Nosso, estaria tudo ok, né? Já li outros Pai Nossos muito lindos, mas eu acho que esse Pai Nosso que está no nosso Novo Testamento foi aquilo que chegou até nós nessa tradução, e é o que nós conhecemos desde sempre. Então é esse Pai Nosso que todos vocês conhecem que eu vou tentar explicar. Obviamente, o que eu vou dizer aqui pode ser dito muito mais aprofundado, vamos dizer assim, mas o Pai Nosso de verdade tem que ser sentido pela pessoa que faz oração. Na hora que nós rezarmos o Pai Nosso, nós fecharmos os olhos, nós nos transportarmos como se a gente visse Jesus nos dando essa oração. Já isso ia nos dar um sentimento de proteção, de carinho, de amparo para qualquer coisa que nós temos que enfrentar na vida, né? Se ainda a gente entende o que ele quis nos passar, então maior ainda será a nossa felicidade em saber que ele está sempre junto conosco. Então, nessas análises que tantas pessoas já fizeram do Pai Nosso, que são inúmeras, só eu devo ter lido mais de 20,
e assim, sei lá quantas que devem existir ainda. Existe um senhor, que eu acho que até é de Santa Catarina aqui, que chama Huberto Roden, que fez a divisão do Pai Nosso, que eu achei muito interessante. Ele separa o Pai Nosso numa afirmação inicial, Pai Nosso que estás nos céus. Depois ele coloca, como se fosse num triângulo, ele chama as 3 petições místicas. Como a gente nunca tem que concordar com tudo, né? Eu diria que nem é uma petição, que isso é uma afirmação. Eu diria que são 3 afirmações, mas ele coloca, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como as 3 afirmações que nós, como seres humanos, olhando para o Pai, damos a Ele a importância que Ele tem, né? Então, eu acho que isso aqui é para aqui, né? Então, a importância, a valorização nossa para com Deus. Depois ele coloca 4 petições que eu diria que são horizontais, que são aquelas que o ser humano precisa. Então, nós estamos pedindo uma coisa, já não é uma glorificação, não é mais essa santificação a Deus, mas é um pedido. São os 4 pedidos. O pão nosso de cada dia, perdoa-nos as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Né? São as 4 petições que nós, povo, precisamos. E no final, uma outra afirmação, que é o amém. Né? Ou seja, assim, dentro do Espiritismo, nós dizemos assim seja. O oriental ia dizer o A1. Então, é uma afirmação, como eu estou concordando com tudo isso. Bom, então vamos começar, Pai Nosso que estás nos céus, como uma afirmação inicial. Pai Nosso. Jesus, diz Joana de Ângeles, que é o Espírito que se comunica através do Divaldo, diz Joana de Ângeles que foi Jesus que deu o nome de Pai a Deus. Porque nós temos Jeová, nós temos o arquiteto do universo, nós temos Yahvé, nós temos tantos nomes para Deus. Mas Jesus chamou Deus de Pai. Pai Nosso. Como uma afirmação do poder de criação. O Pai, se a gente pensa em Pai, é porque criou, né? Então, Pai Nosso. Nosso, não, esse Pai não é nem meu, nem teu, mas é nosso. Então, Jesus deixou aqui uma afirmação de paternidade. Jesus deixou aqui a afirmação da nossa filiação para com Deus. Emmanuel tem uma frase bonita que diz assim, com um simples pronome possessivo, porque nosso, meu, teu, seu, nosso, vosso, seus, é um pronome possessivo, né? Então, com um simples pronome possessivo, o mestre, quer dizer, Jesus, exalta a comunidade, nós todos juntos. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental das nossas vidas. Jesus deixou isso claro muitas vezes. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, se nós não tivermos essa ideia de unidade, se nós não vivermos desse jeito, nós vamos capengando muito e muito e muito ainda de reencarnação em reencarnação. Porque nós temos que acordar para uma ideia maior. Nós temos que acordar para essa ideia de unidade, para essa ideia de filiação divina que todos nós temos. Paulo diz uma coisa muito bonita, que o homem é o templo de Deus e o Espírito de Deus habita nele. Mas não é só meu, não é só teu. Todos nós somos o templo de Deus. Então, nosso é esse pronome que faz uma ligação entre todos nós. Que estás nos céus. Eu sei que a gente não... é porque na vida inteira eu tive que estudar muito, né? Me puseram
num colégio interno e a gente tinha que fazer o quê? Estudar para passar o tempo, né? Então, a gente, em todos os textos sacros, nos textos sagrados, nos textos antigos, quando se escreve céu com S no final, e é o que acontece no Pai Nosso, apesar que em muitos lugares já havia escrito sem, mas é Pai Nosso que estás nos céus, com S. Porque esse S tem um significado nos textos sagrados. Significa o absoluto, o todo. Então, Pai Nosso que estás no infinito, Pai Nosso que estás no todo, Pai Nosso que estás em todos os lugares. É aquilo que nós chamamos de onipresença, onipotência, onisciência. Quer dizer, que pulsa, que está presente, que vê, que sabe tudo. Isso significa esse pequenininho S, que Deus está presente em toda a sua criação. Vou falar de Paulo de novo. Paulo diz uma coisa assim: tudo é dele, de Deus. Tudo está por ele e tudo está nele. Nós vivemos e nos movemos dentro de Deus. Quer dizer, não existe nada nesse mundo que está fora. Nós estamos hoje tendo a consciência que nós não conseguimos jogar lixo fora, porque nós sempre estamos jogando o nosso lixo dentro do nosso próprio planeta e acabando com o nosso próprio planeta. Assim, não existe nada fora de Deus. Então, vocês dizem assim, mas e o mal? O mal. O mal são criações nossas, não é criação divina. O mal é uma criação do ser humano. Por isso que o mal é uma coisa que vai acabar. O mal não é uma coisa, não tem uma existência própria. Né? O mal tem que ser criado, o mal tem que ser pensado. O bem não. O bem já existe por si só porque Deus é o criador do bem. Então não precisa de nós, vamos supor, para criarmos bem. Não, ele já existe. Então não existe nada fora de Deus. Nada. Então, nesse sentido, nós, se der tempo, depois eu vou ler um poema muito bonito sobre essa coisa que tudo está dentro de Deus. E se der tempo, porque eu falo muito. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Dentro da nossa ideia, se Deus tem tantos nomes, que nome que eu vou santificar? Se ele já foi dito que é Alá, se já foi dito que é Jeová, se já é dito que é o arquiteto, que nome Deus teria? Aí a gente vai pensar que lá, quando Jesus vivia, e nós inclusive ainda, quando queremos dar o nome a um filho, muitas vezes nós escolhemos o nome pelo significado do nome, não é isso? Então, por exemplo, Moisés, a gente sabe que Moisés não era o verdadeiro nome Moisés. O nome de Moisés era um nome egípcio que se dizia, muito lindo, se vocês querem com um filho, chamava Horsasif. Horsasif era o nome de Moisés. Por que ele virou Moisés? Porque Moisés, a palavra Moisés, o nome Moisés, significa o salvo. E foi isso que aconteceu com ele. Então, chamaram aquele homem, o Horsasif, dali por diante de o salvo, Moisés. Israel, não, Emanuel significa Deus conosco. Então, se eu quero que Deus sempre esteja com meu filho, eu vou chamar ele de Emanuel. E assim eram dados os nomes antigamente, e hoje em dia ainda. Quando eu digo santificado seja o teu nome, qual é o nome de Deus? O que eu vou santificar? Santificar no sentido de glorificar, de respeitar. Respeitado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Mas o quê?
é o nome de Deus. Desde todo e sempre, o ser humano, desde o homem das cavernas, ele tem dentro de si a chama divina. E essa chama divina fez com que todos os seres humanos, desde os mais feinhos daquele tempo até os mais bonitos anjos, adorassem a Deus, de uma forma ou outra. Quanto mais primitivos nós éramos, nós adorávamos as pedras, nós adorávamos uma montanha, uma árvore, um animal. Porque essa ânsia dentro de nós, da adoração, era inata. À medida que o ser humano foi evoluindo em civilização, nós hoje em dia não adoramos mais coisas concretas. Dentro do Espiritismo, inclusive, vocês não vão ver nenhumas imagens, nem nada para que a gente reze. Hoje em dia, mesmo nas igrejas que têm as imagens, nós já temos a ideia que não é aquela imagem que eu estou adorando, mas sim a pessoa, aquilo que aquela imagem representa, não é isso? Então, dentro do Espiritismo a gente nem põe, por quê? Para não confundir as pessoas. Porque nós temos que fazer a adoração de nós para com o Pai. Então, a adoração não é mais em cima de uma coisa concreta, mas em cima de uma coisa mais abstrata. Santificado seja o teu nome. Qual é a assinatura de Deus? Tudo o que vocês podem imaginar. Tudo o que os 5 sentidos veem é a assinatura de Deus. Desde a grama pequenininha até a árvore perdida na floresta. Tudo é manifestação divina. Desde aquele molusco até o ser humano, até o anjo, é a assinatura de Deus. É o nome de Deus. Vós sois deuses, disse Jesus. Vós sois deuses. Cada um de nós. É a assinatura de Deus. Como as coisas da natureza são criações que são condicionadas, mas elas também são a assinatura do Pai. Então, quando eu digo, santificado seja o teu nome, eu estou dizendo, Senhor, eu glorifico, eu te santifico na árvore, no animal, em tudo o que eu vejo. Então, quando eu jogo, por exemplo, comida fora, enquanto muitos dos meus irmãos, em sei lá em que parte desse universo, estão passando fome, eu não estou santificando o nome de Deus. Quando eu jogo lixo por ali, eu não estou santificando o nome de Deus. Porque eu estou sujando a criação dele. Dá para a gente entender isso? Nós estamos numa era, hoje em dia, que nós conseguimos entender que tudo que existe lá fora não foi o homem que fez. O homem pode reproduzir uma folha morta. Pode, porque quimicamente, mas não pode reproduzir uma folha viva. Porque falta o princípio vital lá dentro, que nós não conseguimos fazer. Por quê? Porque não é obra do homem. Então, tudo isso é obra divina, é a assinatura de Deus. Então, quando eu digo, santificado seja o teu nome, eu tenho que pensar naquilo que eu faço no meu dia a dia. Quando eu brigo com uma pessoa, quando eu xingo, quando eu passo o sinal na frente, quando eu não estou santificando. Porque eu quero passar por cima dos outros. Porque eu maltrato um animal. Porque eu simplesmente jogo fora o que eu não quero mais. Nós estamos numa era em que a mídia nos faz consumir. Para quê? Ficamos cada vez mais insatisfeitos, porque não sabemos mais santificar o nome de Deus. Então, é isso que Jesus quis dizer quando ele disse, santificado seja o teu nome. No Evangelho segundo o Espiritismo tem algo muito legal que vocês que têm Evangelho podem dar uma olhada, que é bem lá atrás no capítulo 28. Diz assim, cego, portanto, é aquele
que não te reconhece nas tuas obras. Orgulhoso, aquele que não te glorifica. E ingrato, aquele que não te rende graças. Então é isso que os Espíritos estão nos dizendo. E Albert Schweitzer, que foi um médico que foi para a África, que lá trabalhou com a hanseníase, com a lepra, ele diz uma coisa muito linda sobre a natureza. Ele diz, se o homem está penetrado pela ética da reverência pela vida, quer dizer, se nós santificamos o nome de Deus, se nós temos a reverência por qualquer coisa que vive, ele só prejudica e destrói outras vidas em caso de necessidade e não por leviandade. Ele procura desfrutar a felicidade de proteger a vida e afastar dela sofrimento e destruição. No dia que nós conseguirmos fazer isso que o Schweitzer colocou, como ele fazia também, nós estamos santificando o nome de Deus. Venha o teu reino, que é a segunda afirmação nossa para Deus, né? Venha o teu reino. Será que reino de Deus é abrir o céu e o reino cai em cima de nós? A gente sabe hoje em dia que não é mais. Na mitologia até talvez a gente podia pensar isso, no tempo em que os homens acreditavam em deuses, né? Que existia Apolo, que existia Zeus, que existiam aqueles deuses todos, os deuses do Olimpo, vá que o Olimpo se abrisse e os deuses vinham. Mas quando nós dizemos, venha o teu reino, Jesus disse uma coisa aos discípulos e aos que estavam presentes. O reino de Deus não está aqui nem acolá, mas dentro de cada um de vós. Isso ele disse para nós também. Então, quando no Pai Nosso ele diz para nós dizermos, venha o teu reino, e o reino, ele diz que está dentro de nós, o que nós estamos pedindo? Se nós temos o reino dentro de nós, o que é o reino de Deus dentro de nós? É a chama divina em nós, é o que nós somos. Nós não somos a carne, nós não somos o corpo, nós nos expressamos nesse corpo. Mas nós somos uma chama divina, nós somos um espírito criado por Deus. Esse espírito, essa chama divina é o reino de Deus em nós. Nós somos isso. Nessa chama divina, nessa integridade, nessa essência, ninguém põe a mão. Quando alguém nos chateia, quando alguém nos bate, quando alguém nos fere, quando seja lá o que for, e nós nos revoltamos e nós nos chateamos, não é a chama divina que se chateia, é o nosso ego, é a nossa personalidade, é aquilo que diz assim, poxa, mas como podia ter feito isso comigo? Como passou por mim, não disse bom dia, como passou por mim, não fez não sei o quê, como isso, aquilo, aquele outro. Não veio me visitar, esqueceu meu aniversário, nem um beijo hoje de manhã. Isso é o nosso ego. Porque a chama divina em nós, aquilo que nós somos de verdade, vós sois deuses, disse Jesus. Esse Deus em nós, ele perdoa, ele é indulgente. Ele é compreensível. É aquilo que Jesus expressou e que nós estamos há mais de 2000 anos tentando fazer a mesma coisa, tentando o caminho, tentando entender, tentando manifestar a divindade que nós somos. Então, quando Jesus diz, venha o teu reino, é exatamente isso. Senhor, me faça entender. Põe nessa minha coisa dura aqui, que eu sou teu filho. Que eu sou divino, que eu não preciso ficar melindrado com tantas coisas,
que eu não preciso para viver tanta materialidade. Eu preciso necessário, é diferente. Mas nós parece que só somos felizes com mais. Nós, como essência, nós, como espírito, não precisamos disso. Nós precisamos cultivar, sim, é bondade, é inteligência, é perdão. Né? Isso. Então, venha o teu reino, significa isso. Ajude-nos, Senhor, a encontrar a luz que nós carregamos em nós. Não que a luz lá fora, não. A luz aqui dentro. Essa nós temos que achar. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. A terceira, daqui para lá. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu estou afirmando uma coisa. Aqui, o céu não tem mais S. Pai nosso que estás nos céus, no todo, no infinito, no absoluto, em tudo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nas duas dimensões, Jesus quis dizer. Como encarnado e na hora dos desencarnados. Senhor, que seja feita a tua vontade. Nós nos ajoelhamos e dizemos, Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu te peço que a tua vontade seja igual à minha. Não é isso que a gente quer? E a gente fica muito triste quando a coisa não se resolve como a gente quer. E, às vezes só 1 ano, 2 ou 3 mais tarde, quando nós somos espertos, nós olhamos para trás e vamos dizer, ainda bem que não foi assim como eu pensei que devia ser. Né? Porque Deus sabe, ela leu, Deus sabe melhor do que nós. Por que Deus sabe? Porque Ele nos criou. Porque Ele é o Pai. Porque Ele é nosso Criador. Mas nós somos ainda aqueles filhos meio rebeldes. Quem é pai e mãe sabe. Eu quero e bate pé, e vai isso, aquilo, chora. Né? Se joga no chão. No meu tempo a gente se jogava no chão e esperneava. Não sei se fazem hoje ainda, mas a gente fazia. Porque quer. Nós fazemos assim com Deus. Né? Então, nós muitas vezes fazemos barganha com Deus. Senhor, se meu filho passar no vestibular, eu vou fazer assim. Eu conheci uma pessoa, ela era até amiga minha, o filho dela tinha seus 5 anos, cabelão comprido, bonito. Mas tu não vais cortar? Promessa que eu fiz. A custa do filho, coitadinho, né? Então, até isso nós fazemos. Não somos nós que pagamos as nossas promessas. Ainda é o filho, é o pai, é isso, aquilo, aquele outro. E não adianta fazer essas barganhas. Nós temos que viver conforme a lei de Deus e as coisas vão acontecer conforme tem que acontecer. E nós temos que nos colocar que, como não existe nada fora de Deus, as experiências que nos vêm, boas ou não tão boas, são experiências, são aprendizados que nós precisamos. Por isso nós temos que ser gratos sempre, sempre, sempre. Ah, mas eu estou doente, eu filho isso. Seja grato. Veja qual é a lição que essa doença está trazendo. Para que essa doença na minha vida? Na hora que você descobre, nunca mais você vai ter esse tipo de doença. Porque você vai se reformar naquele ponto. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra, quer dizer, enquanto eu estou encarnado, e no céu, quando eu desencarnar, sempre. Eu marquei até aqui num outro Pai Nosso, que diz que é a tradução do aramaico para o português, é um Pai Nosso lindíssimo. E numa frase diz a mesma coisa que diz aqui. Ele diz assim, ajude-nos a seguir o nosso caminho, Senhor. Ajude-nos a seguir o nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu. Seja feita a tua vontade. O
pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Agora, são essas petições que são para o nosso dia a dia, vamos supor. O nosso pão nosso aqui mesmo, pão, queijo, queijo. Pão sempre foi o símbolo da alimentação, né? Então, sempre é uma alimentação, tanto nós precisamos dela fisicamente, como nós precisamos dela espiritualmente. Quando Jesus nos deixa o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, fisicamente, nós precisamos, no planeta que nós vivemos, nós precisamos do trabalho. Do trabalho, porque os Espíritos nos deixam muito claro que o trabalho é para nós um processo de evolução das nossas possibilidades, das nossas potencialidades. O trabalho faz com que o ser humano use a sua inteligência, faça acontecer, né? Então, é muito necessário o trabalho. Não só para colocar o pão nosso de cada dia na mesa, para nós nos alimentarmos fisicamente, para o nosso corpo ficar saudável, mas, então, inclusive para essa possibilidade de evolução das nossas potencialidades. E os Espíritos dizem que qualquer ação útil é trabalho. Se eu lavo uma louça, se eu varro o chão, se eu sou médico, se eu sou padeiro, se eu sou guarda, seja lá o que for, se for útil, é trabalho. Se eu empresto meu ouvido para escutar, se eu dou uma boa palavra positiva que levante a pessoa, é trabalho, porque é uma utilidade, né? Então, e espiritualmente falando, então, esse é o trabalho material que eu necessito. E espiritualmente falando, qual é o pão espiritual? O que eu preciso? O que Jesus tantas vezes disse? Vai, a tua fé te salvou. Eu preciso, o que eu preciso como espírito, é a fé. Fé é uma palavrinha que vem de fides e significa fidelidade. Senhor, que eu seja fiel. Fé significa ser fiel. Fiel ao quê? A minha divindade. Fiel à minha filiação divina. Fiel ao meu Pai. Seja lá o que acontece no mundo, ao redor de mim, se pedirem algo para mim contra aquilo que eu preciso com o meu Pai, ou comigo como moral, eu não faço. Eu não posso abrir mão da minha fé. Eu não posso abrir mão dessa fidelidade. Vai que a tua fé te salvou. Vai que a tua fidelidade te salvou. Isso que você tem de melhor dentro de ti, de santificado dentro de ti. A mulher que bateu nas vestes de Jesus e ficou curada. A fé te salvou, ele disse. Porque essa parte divina interna disse, pega que vai te salvar. Porque muita gente diz que tem fé. Se nós realmente tivéssemos fé, eu diria, nós íamos agradecer todos os dias. De manhã ao levantar e à noite para dormir. Agradecer pelo simples fato de sermos filhos de Deus. Que melhor do que isso? Que presente melhor do que isso? Alguém pode ter. O que pode substituir isso? Né? Fidelidade a isso. É isso que eu estou pedindo quando eu digo o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quer dizer, essas duas alimentações. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Durante muitos anos, essa parte do estava cortado na minha oração. Porque aqui, quando a gente se dá conta, eu estou pedindo o mesmo julgamento, o mesmo peso, a mesma medida, a mesma tudo que eu estou julgando o outro.
Senhor, me dá o mesmo peso. E nós somos tão fáceis no julgamento. Tão fáceis. Você escutou fulana, você viu Beltrana, você não sei o quê. E de noite nós dizemos, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós. Assim como eu faço. E bem no final eu digo amém, quer dizer, assim seja. Quer dizer, a gente não se dá conta. É uma oração que nos foi ensinada, mas nunca explicada. E também nós nunca tivemos essa pachorra, não sei se existe essa palavra, de correr atrás para saber o que nós estamos falando ali. Então, aqui Jesus nos dá uma fórmula do dar e do receber. Nós só podemos dar daquilo que nós temos. Por isso que quanto mais amor você dá, mais amor você terá. Quanto mais perdão você dá, mais perdão você receberá. Quanto mais indulgente você for, mais indulgência você vai receber. É uma coisa tão automática. Mas nós queremos julgar e queremos que o outro fale bem de nós. Mas quando nós falamos mal de uma pessoa para uma terceira, estou falando mal dela, essa aqui já sabe que um dia menos dia eu também vou falar mal dela. Nós sabemos disso. Tem às vezes reuniões que a gente gosta de sair todo mundo junto, né? Porque se um sair antes, né? Então sai todo mundo junto, de mão dada. Mas é assim, pensa. Quando nós, Santo Agostinho disse, quando nós fomos deitar de noite, nós devíamos fazer uma varredura no nosso dia. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Onde é que eu magoei? Por que eu disse aquela palavra? Por que eu tive aquele sentimento? E perdoa-nos as nossas dívidas. Então, nós, já é uma grande coisa que quando a gente quer falar mal, ou quando a gente quer julgar, no meio, morde a língua e diz, não, esqueci o que eu queria dizer. Pronto, passou, não quero mais. Para que a gente não assine. E vocês sabem de uma coisa, hoje em dia, com a ciência nova, é-nos colocado que todo o nosso pensamento, tudo o que nós dizemos, é uma energia que emana de nós. E são energias construtivas. E são energias que vibram em nós. Então, se nós não perdoarmos, se nós mantivermos a raiva, o ódio em nós por qualquer pessoa, ou a maledicência por qualquer pessoa, esse veneno está dentro de nós. E o primeiro a ser corroído somos nós. Não tem escapatória, é de lei. Se o outro lá estiver na mesma frequência baixa que eu estou na hora de falar mal, ou da raiva ou do ódio, ele vai receber e nós dois vamos ficar com raiva e ódio. Mas se aquela pessoa estiver numa vibração boa que não está nem aí, aqui dentro vai continuar. Ele está isento, mas eu não. Então, Jesus disse também para nós, perdoai os vossos inimigos. Não foi isso que ele disse? A gente acha difícil, mas temos que fazer esse exercício. Perdoai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, diz ele, e orai pelo que vos caluniam e perseguem. Senhor, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem, ele disse na cruz. Porque realmente a gente não sabia. Mas hoje nós sabemos da energia que sai de nós para lá fora. E se começa em nós, é aqui dentro, em primeiro lugar, que a coisa acontece. Por isso que nós estamos cheios de doenças, cheios de dor de cabeça, cheios de dor disso, de sofrimento, de pesar, daquilo tudo. E a gente vai, e médico, isso, aquilo, e não consegue se curar. Mas a maledicência, a raiva, isso, aqui, a gente não vai ser são nunca desse jeito. E não nos deixes cair em tentação. É a terceira. Eu concordo com o Roden ali que diz
que essa tradução foi feita, não errado, mas ficou faltando alguma coisa. E não nos deixes cair enquanto estivermos em tentação. Porque a tentação, se alguém aqui não é viciado em bebida, pode ter a garrafa ali de, sei lá, cerveja ou sei lá que for. Por mim. Se alguém aqui não fuma, pode ter um maço ali. Então, o maço do cigarro, a bebida, seja lá o que for, não é a tentação. A tentação é dentro de mim para com o objeto. Não é isso? Por isso que às vezes a gente tem o marido, a esposa, o filho que tem algum problema com algum vício qualquer, e a gente diz, mas como é que pode? Está se acabando e não vê. Porque a tentação é lá dentro. A tentação não é fora. Então, eu também diria, tanto que hoje rezo diferente, né? E não nos deixes cair enquanto eu estiver em tentação. E isso vale para maledicência, para raiva, para ódio, para qualquer coisa. Senhor, me ajude a calar a boca. Esqueço que tem. Me ajuda. Porque nós precisamos de muita ajuda. Nós estamos engatinhando de São Paulo também. Eu gosto muito de São Paulo, né? Apesar que ele tem algumas derrapadas com as mulheres, mas enfim. Ele tem algumas coisas assim muito iluminadas. Eu sempre acho assim, enquanto ele foi aquele médium de Estevão, né, que Jesus disse as coisas através de Estevão espírito, para ele, Paulo encarnado, ele disse coisas assim, belíssimas, o Paulo. Agora esqueci o que eu queria dizer para vocês. Bom, vou me lembrar depois. Então, enquanto estiver em tentação. Então, essa tentação é a superação da tentação em mim é um sinal de evolução. Então, é isso que nós viemos fazer como encarnados. Superar as nossas mazelas. Entendermos-nos como espíritos. Sabermos que somos espíritos. É isso que a gente veio aprender. Né? E isso nós temos que nos ajudar um ao outro. Se um começa a falar mal, ou qualquer coisa, nós temos que... Chega, para. Ou então a gente recebe e morre conosco. Não vamos levar adiante. Vamos nos ajudar a criar mais paz no mundo, a criar paz em nós, né? E aonde nós vivermos. Mas livra-nos do mal. Do mal eu falei para vocês que o mal é algo que de verdade não existe como vivência própria, como existência própria. O mal não foi criado por essa inteligência suprema, por esta causa. O mal foi criado por nós. Por isso que a tentação é dentro de nós, né? Nós fazemos com que isso aconteça. É o nosso livre-arbítrio nesse sentido. Então, mas livra-nos do mal, quer dizer, livra-nos de criarmos dificuldades. Livra-nos de criarmos essas pendengas todas que nós estamos carregando conosco. E que nós estamos colocando ainda em cima dos outros. Livra-nos, Senhor. Ajuda-nos. Nós temos um espírito conosco, cada um de nós, que nós chamamos dentro do espiritismo de espírito protetor. Cada um de nós. Sabe por quê? Porque nós estamos numa faixa evolutiva ainda tão baixa. Nós precisamos de alguém junto conosco o tempo inteiro. Agora, a pergunta é, nós nos conectamos com ele? Ele buzina aqui, buzina aqui, e diz, quantas vezes vem a intuição? Não faz isso. Deixa para lá. Mas nós não. O ego. E nós não escutamos a voz desse amigo nosso. E nós vamos para a cama de noite, choramos a noite inteira por alguma coisa. Em vez de descansar no braço do nosso amigo, do protetor, e dizer, querido, o dia foi difícil.
Foi muito difícil. Mas livra-me do mal, quer dizer, livra-me de pensar mal, de fazer mal, de agora remoer isso a noite inteira. Leve-me para um lugar onde eu possa aprender alguma coisa, onde eu posso ver uma coisa melhor. Quando eu estou dormindo, leve-me. Vocês têm que pedir. O protetor nosso é um espírito, obviamente, acima de nós. Mas não é, ele não tem bola de cristal também. Ele não é um espírito tão iluminado. Ele escolheu cada um de nós. É como se é uma missão dele, também é um trabalho para ele, também é para a evolução dele. Como nós cuidamos de certas pessoas. Ele, um espírito um pouco mais elevado, cuida de nós. E a gente nem bola não dá. É um instrumento, é uma pessoa que está do nosso lado, que a divina providência colocou, porque ainda somos crianças. Aí está Paulo, agora eu sei o que eu queria dizer. Paulo disse que espiritualmente falando, nós precisamos de leite. Quer dizer, nós somos bebês. Nós não conseguimos comer comida sólida, espiritualmente falando. Por isso que nós temos o protetor. Vamos pedir, vamos aproveitar o que Deus Pai nos deu, um irmão maior, junto a nós, para nos ajudar, né? Para aliviar um pouco o nosso dia a dia. Então, de noite, a gente pode pedir para ele. Né? Então, sempre saber que o mal não tem uma existência própria, é criado pelo livre-arbítrio do homem. Então, esse livra-nos do mal é um pedido de conscientização maior, né? De todos nós. E no final, que é a última afirmação, diz assim, assim seja. O que eu estou dizendo com isso, ou amém, é a mesma coisa. O que eu estou dizendo? Senhor, eu assino embaixo em tudo isso que eu disse. Então, esse é o nosso Pai Nosso, que nós rezamos desde crianças. Que agora, talvez vocês também vão achar, não, alguma coisa que eu tenho que tirar, não vou dizer mais, porque se eu ainda digo assim seja no final, vai ser cobrado. Né? E vai ser cobrado pela nossa consciência. Não pensem que Deus vai se sentar num trono com algum livro bem grande. Ó, aqui tem que ter folha aquele livro, né? Para ver onde é que está o meu nome. Os Espíritos nos dizem, as leis de Deus estão inscritas em vossa consciência. Por isso que nós não conseguimos fugir delas. Porque tem uma pessoa que diz, está escrito em mim? Beleza. Vou fazer de conta que eu não vejo. Não tem como fazer de conta que não veja. À medida que a gente vai evoluindo, a consciência vai pesando. Quanto mais evolução, mais responsabilidade. Mais eu entendo da lei. Mais eu quero acertar. Por isso que a gente pede para voltar, e pede para voltar, e pede para voltar. Quando está aqui, parece que é tudo tão pesado, né? Mas se a gente pensar que pouquinho tempo nós estamos aqui, se todos nós vivermos 100 anos, não é nada perante a eternidade. E nós vamos voltar para lá, para a pátria, para o nosso lar. Nosso lar no sentido da nossa casa. Eu não estou falando nosso lar do André Luiz. Nós vamos voltar para casa. E nós vamos olhar, em vez de nós olharmos toda noite, como Agostinho disse para nós, depois nós vamos olhar de qualquer jeito. Por que não começar já? Para irmos mais leves depois, mais conscientes, mais dizendo assim, puxa, pelo menos eu comecei, né? Eu comecei. E não termos que voltar cheio de remorsos ainda, cheio de culpas. Eu sempre digo que nem existe, a gente não devia ter culpas. Né? A gente deve olhar a situação, dizer, eu errei, não vou fazer mais. Me serviu a lição. Mas não carregar aquelas culpas, né, que dói até os ombros às vezes. Não, porque daí a gente não muda, a gente tem que mudar. Né? E faz parte. Então, gente, eu espero que vocês tenham
que mais ou menos eu tenha colocado para vocês o nosso Pai Nosso? Para a gente entender o que Jesus quis dizer para nós, né? Ele que foi o caminho nosso, quer dizer, deixou tanta coisa para nós. Se nós entendermos um pouco, nós vamos adiante. Muito obrigada mais uma vez.